Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Aqui o protagonismo feminino, os direitos das mulheres e o combate à violência de gênero são pautas permanentes. No programa de hoje vamos conversar com a deputada estadual Mical Damasceno, conhecer um pouco mais da sua trajetória política, conversar sobre os desafios da mulher religiosa na política e sobre os principais projetos apresentados no Legislativo. Fique ligada, porque o Toda Mulher está no ar. A presença de mulheres religiosas na política tem sido um tema cada vez mais discutido nos dias de hoje. Muitas mulheres que seguem uma religião são ativas na política e buscam trazer seus valores e visões de mundo para o cenário político. No entanto, ser uma mulher religiosa na política pode ser um grande desafio. Algumas vezes, essas mulheres são discriminadas e subvalorizadas por conta de suas crenças e práticas religiosas. Apesar disso, muitas mulheres religiosas têm conseguido ocupar espaços importantes na política, atuando em causas sociais, defesa dos direitos humanos e questões de gênero e diversidade religiosa. Vamos saber mais na reportagem de Márcia Carvalho. Nas últimas décadas, o Brasil tem visto um aumento significativo na participação política de mulheres que também são líderes religiosas. Embora o país seja oficialmente um Estado laico, que defende a liberdade religiosa, mas não permite que religiões tenham influência em assuntos do Estado, muitas mulheres religiosas estão agora assumindo papéis ativos na política. Algumas dessas mulheres religiosas são pastoras, missionárias ou fiéis que têm como princípio tomar decisões baseadas nos valores considerados cristãos. Em muitos casos, o desejo de ingressar na política resultou das vivências na comunidade. A exemplo da ex-deputada estadual Helena do Ailib. Entendi desde cedo que na política é que a gente pode servir muito mais, pode alcançar mais pessoas. E como sou católica, estudei em religião, em escola religiosa, e a minha vida inteira foi se abraçar as comunidades, entendi que a gente precisa ter ação, oração e ação. E através da política é que nós podemos ajudar muito mais. Em um país continental e diverso, a pluralidade feminina nos espaços políticos indica avanços no contexto da jovem democracia brasileira. As mulheres religiosas estão trazendo novas perspectivas e ideias para as políticas públicas, ao mesmo tempo em que trabalham sob o ponto de vista daquilo que elas entendem como valores éticos e morais em sua atuação política. O Estado brasileiro não pode legislar a partir de valores de uma determinada religião por causa disso. Então, a pluralidade é importante, ela faz, da nossa vida social, de fato, múltipla e melhor, mas é importante sempre ter em vista esses limites constitucionais. Na luta feminina, a conquista por espaços na política é uma bandeira antiga, mas, de modo geral, independentemente de religião, raça ou orientação sexual, o número de mulheres com mandatos no Brasil é baixo, menos de 15% no país onde elas são a maioria. É importante a gente desmistificar a ideia de que, por exemplo, uma mulher evangélica que vota, ela seria alienada, ela estaria sendo levada só pelo que os pastores dizem, por exemplo. Isso não é verdade, Todos nós votamos racionalmente a partir dos nossos interesses, das nossas crenças, e isso não é diferente com as mulheres evangélicas, católicas, de matriz africana, mulheres espíritas, enfim. A gente vota a partir dos nossos valores. E aí, volto a dizer, a questão da representação feminina, a gente sabe que nós temos poucas mulheres no parlamento, mas é preciso também refletir sobre quais são as mulheres que acessam o parlamento. O voto é individual, é subjetivo, cada pessoa vota com a sua própria consciência, mas quando a gente está falando de representação política, é preciso levar em conta a pluralidade das pessoas e quais são as regras previstas na nossa legislação. Para conversar sobre o desafio das mulheres religiosas na política, recebo a deputada estadual reeleita para o segundo mandato, Mical Damasceno. Seja bem-vinda ao nosso Toda Mulher. Satisfação, Carla Bianchi, estar aqui no teu programa, Toda Mulher. Deus abençoe.
estamos aqui. Qual o maior desafio da mulher religiosa na política? Então, a dificuldade que eu sempre falo, e quando alguém me procura, eu digo que é a questão partidária. Por quê? Logo que, quando eu iniciei a militância política, eu vi que a questão estatutária, né? Porque quando a gente vê que no estatuto afronta os princípios cristãos, aí a gente, lógico que nós não vamos se filiar nesse partido. Mas hoje aqui no Maranhão eu vejo assim que, embora no estatuto não tem nada que afronte aos princípios cristãos, mas são partidos que estão ligados com a esquerda, que é totalmente o que a gente pensa, né? Então, assim, a gente vê que os líderes partidários só fazem tudo orientado com aquilo que é a ligação com o poder, que é executivo ou legislativo, alguma coisa nesse sentido, e nos atrapalham. Então, assim, eu sempre digo que a dificuldade é a questão mesmo partidária, e até porque a gente vê que a mulher em si, não por ser religiosa, ela exerce uma dificuldade na questão até de conseguir recurso partidário. Então, eu não levo para o campo religioso, mas sim para a questão mesmo do gênero mulher. Deputada, existe intolerância religiosa na política? Olha, independente da política, a intolerância religiosa existe, né? Eu, particularmente, já enfrentei diversas vezes. Agora, estou aí com vários processos, acho que tem 3 processos de pessoas que estão nos perseguindo, né? E isso tudo devido à questão religiosa. Então, eu não levo assim para o campo da política, porque é uma coisa que eu já venho enfrentando ao longo do tempo, né? Eu já tive trabalhando em setores que eu percebi que eu era assim, deixada de lado, escanteada, por causa da minha fé. Então tem pessoas assim que não toleram, né, a forma como a gente defende, e aí simplesmente querem nos retalhar, nos cancelar. O que fazer quando acontece intolerância? Olha, eu tenho denunciado, né, como agora a gente tem acompanhado esses casos, e aí o que depender de nós, assim, a gente vai sim recorrer à justiça, porque nós temos essa garantia diante da lei. Através da Lei 11.043 de 2019, de sua autoria, o Círculo de Oração é considerado patrimônio religioso imaterial do Estado do Maranhão. E aconteceu agora no mês de março o primeiro Círculo de Oração no Parlamento, em sessão solene na Assembleia. Qual a importância dessa lei? Olha, o Círculo de Oração é um dos movimentos mais importantes para nós evangélicas, principalmente as mulheres, porque iniciou-se no estado do Pernambuco, onde houve um milagre, e daí então, com esse movimento criado pela nossa querida irmã de saudosa memória, Albertina, espalhou-se pelos 4 cantos do Brasil. E daí então, no mês de março, na data 6 de março, a gente está deixando essa data desapercebida, e com isso a gente sentiu a necessidade de trazer para dentro do parlamento o círculo de oração, a sessão solene, né, do primeiro círculo de oração no parlamento, porque as mulheres evangélicas estavam mais comemorando a data do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8, e esquecendo de uma data que para nós tem grande relevância, que foi a fundação do Círculo de Oração. Hoje, no século XXI, não é motivo da mulher evangélica comemorar o Dia Internacional, porque tem muitas pautas que afrontam os princípios cristãos. No século XX, a fundação do Dia Internacional da Mulher foi por uma causa, por questão trabalhistas, e nada tinha a ver com pautas feministas. As militantes pegaram essa data, e aí foi que a gente teve essa iniciativa de dar assim, um despertamento nas mulheres evangélicas. Vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas não deixar uma data que para nós é muito mais importante, que é o dia da fundação do Círculo de Oração, 6 de março. Daí então que veio a ideia. E eu tive a oportunidade, a alegria de ser batizada com o Espírito Santo, para aqueles que acreditam, no dia do Círculo de Oração, que na cidade de Viana, onde
Eu sou membro da Assembleia de Deus em Viana, onde meu pai preside. Tive essa alegria. O ciclo de oração chama-se Monte das Oliveiras. Este ano aqui no Maranhão, mais de 450 retiros espirituais foram contemplados com emendas parlamentares de sua autoria. Sim. Qual a importância desse apoio? Por meio desses encontros, onde muitos jovens, famílias participam, a gente vê mudanças. Lá a gente tem mais tempo para trocar experiências espirituais com Deus, porque a gente vai na igreja, é uma coisa assim tão rápida, e por meio dos retiros a gente vê que há mais tempo e há assim um fortalecimento da sua fé, e onde não vai existir uso de drogas, de bebidas alcoólicas. É um movimento, um encontro diferente do que se acontece no carnaval, onde não vai haver assassinato. Então, assim, quanto mais movimento, quanto mais retiros espirituais a gente investir, eu sempre penso que vai dar menos trabalho para a nossa sociedade. Outra lei sancionada oriunda de um projeto de sua autoria, a Lei 11.462 de 2021, assegura que os alunos da rede pública e privada de ensino do Maranhão não tenham obrigatoriedade de participar de festas religiosas nas escolas. Qual é a sua opinião? A gente sempre recebeu reclamação dos pais referente a isso. Mical, temos essa dificuldade aí, nossos filhos estão sendo obrigados a participar, principalmente de festas juninas, e se não participar, eles querem obrigar a fazer algum trabalho, alguma coisa para poder substituir por ter se negado a não participar. Então, com essa lei ampara, quer dizer, o aluno fica desobrigado. Nenhum aluno hoje, quer seja de escola pública, privada, né, não está mais obrigado a participar. E não tem mais essa questão de dizer, não participou, então não vai ter nota. Não, ele está isento disso e aí não vai sofrer nenhum tipo de retaliação sobre isso. Então, assim, foi justamente para ajudar. E não é só no período desses eventos, como o carnaval, festa junina, Halloween, não. Qualquer coisa que acontecer que afronte os princípios cristãos, o aluno é amparado por essa lei. E de que forma os pais podem fazer valer a lei? Denuncie, né? Como esse ano aqui, um pai me ligou e denunciou uma escola e nós fomos lá apurar. Mas, na verdade, tem muitas escolas, essa é a nossa preocupação, que a gente quer aí divulgar esta lei, que muitas escolas têm desconhecimento desta lei, e aí nós fomos levar, visitar essa escola, mas graças a Deus, ela disse, não, eu não tinha realmente ciência, mas agora a gente vai sim seguir, ninguém vai ser obrigado a participar de nenhum movimento, de nenhuma festa religiosa como aconteceu. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a conversar com a deputada estadual Mical Damasceno. Não sai daí. Olá, estamos de volta pela TV Assembleia com Toda Mulher. No programa de hoje recebemos a deputada estadual Mical Damasceno para falar sobre o desafio da mulher religiosa na política. Deputada, a senhora foi reeleita para o seu segundo mandato. Quais são as prioridades dessa nova gestão? Tive a felicidade, né, de ser apoiada novamente pelo segmento evangélico. Quero deixar aqui com alegria e louvar a Deus, tributar esse segundo mandato, porque ser reeleita Carla Bianca, onde a gente sabe que, em sua maioria, às vezes a pessoa é de algum familiar político, é apoiado por alguma prefeitura, como a gente sabe que a maioria são assim. E eu não tive apoio de nenhuma liderança política, de nenhum prefeito, e pela graça de Deus conseguimos. Nós queremos trabalhar com programas sociais, no sentido de destinar recursos das nossas emendas para fazer cursos profissionalizantes. E ao término do curso, a pessoa receber um certificado, aqueles que querem participar, e assim um pontapé inicial, um kit daquele curso que ele assim escolheu. Destinamos 600 mil para o Hospital Aldenor Abelo,
vamos destinar também 500 mil para o Hospital Dutra. Acabamos também de ajudar com várias toneladas aí de cestas básicas, via o governo do estado, mas também recurso nosso, que nós também visitamos aí várias regiões que foram atingidas aí devido às fortes chuvas. A gente sempre tem um papel social, a igreja tem isso, e aí a gente leva para o nosso mandato para fazer assim, por meio das nossas emendas, e temos assim feito um trabalho gigante dentro do nosso estado, até porque a gente não tem alianças com a prefeitura e fica muito mais fácil para a gente poder destinar. Como agora, nós vamos receber 2 ambulâncias, nós vamos destinar para a cidade de Santa Inês e também para o município de Cajari. Então, são 2 municípios que serão contemplados. E nós vamos, assim, fazer algo assim de mudança, por meio de um trabalho que é diferenciado. Não tem aquela questão de toma lá da cá, as nossas emendas são emendas que chegam mesmo ao povo, à comunidade, e nós estamos aqui para fazer o melhor que tiver ao nosso alcance, para ser esse diferencial, porque nós estamos sempre trabalhando para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus por meio do nosso mandato. Além das ações que nós já conversamos aqui, quais a senhora poderia destacar do seu primeiro mandato? Tivemos muita dificuldade na aprovação de um projeto de lei que reconhece a atividade religiosa como essencial. A gente, não por parte dos parlamentares, mas na questão mesmo de ser sancionada, né? Tanto é que não foi sancionado pelo governador. Retornou para casa, o governador silenciou, e aí a gente conseguiu ser promulgada essa lei. Eu, assim, agradeço a Deus, porque diante da questão da pandemia, aí houve assim essa dificuldade, a gente sentiu assim que onde muitas pessoas que defendiam a abertura das igrejas, outras eram contra, porque diziam que a aglomeração levaria muito mais contaminação. Mas eu sempre defendi dizendo que a igreja ela tem um papel essencial e onde mais contribuiu com a sociedade, porque não existe um lugar para honrar e para atender, né, as vigilâncias sanitárias do que a igreja, o papel essencial, porque lá a gente, quem ia à igreja sabia que todas as cadeiras eram separadas e tal. Eu sei que essa lei foi assim para nós uma grande vitória, e eu fiquei muito feliz com essa aprovação. Atualmente nós temos um número de mulheres bem maior no parlamento, né? Temos aí a presidente Iracema, temos 12 mulheres na bancada. O que isso representa, na sua opinião? Eu sempre falo que a mulher, ela pode exercer o seu papel e pode ocupar o seu espaço onde ela quiser, desde que seja da vontade perfeita do Senhor. Assim que o meu pensamento, eu sou contra essa questão aí, muitas das mulheres dizer do empoderamento feminino. Eu nem uso esse termo. Se tem uma pessoa que tem aversão a esse termo de empoderamento, sou eu. Eu uso o termo como biblicamente se fala, ousadia. Nós temos que ter ousadia, nós temos que ter coragem. Eu já tive a oportunidade de mulheres vir me procurar, querer saber informação sobre a política, e o que eu puder ajudar e também animá-la para poder vir se envolver na política, a gente faz, a gente ajuda, né? Como as mulheres podem ajudar outras mulheres para que haja uma corrente de apoio? Passando pelas minhas experiências, pelas dificuldades que eu passei, assim, eu tenho conversado, olha, não faz assim, eu oriento. A gente aprende com os erros dos outros. Hoje, a política exige que a mulher esteja em unidade com o povo, que tenha acessibilidade. Uma pessoa hoje incomunicável, ela não permanece na política. Então, assim, a questão da mulher, ela ir para dentro das comunidades e ter essa interação, ela consegue sim, e saber a realidade daquela comunidade, ela consegue assim, por meio de uma classe, representar e assim ter êxito e ter vitória para conseguir uma cadeira, quer no executivo, quer no legislativo. Então, assim, não só no espaço do poder legislativo, mas em qualquer poder, né? Assim eu entendo.
Nas sessões legislativas, a senhora sempre leva um louvor ou uma palavra, e aqui no Toda Mulher não poderia ser diferente. Eu queria que a senhora finalizasse trazendo o que a senhora achar pertinente aos nossos telespectadores. Por meio do louvor, a gente acredita, e é biblicamente, que os espíritos malignos saem em retirada. E toda vez quando eu louvo a Deus no parlamento, eu sinto que Deus vai trazer paz para aquele ambiente. É por isso que a gente está trazendo esses cultos, esses louvores, porque acreditamos assim no poder da oração, no poder do louvor, e que Deus se faz presente no ambiente e a gente vai ter uma legislatura tranquila. A senhora pode deixar um louvor, uma palavra para a gente? A palavra que eu trago nesse momento: não desperdice o seu tempo, leia a Bíblia todos os dias, porque o dia que você não lê a Bíblia é um dia perdido em sua vida. E um louvor, eu gosto muito de cantar aquele hino que fala assim: contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Deputada Mical Damasceno, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Toda Mulher. Esperamos nos encontrar mais vezes. Satisfação, obrigada pelo convite. Nós estamos à disposição, Carla. E quero aqui aproveitar, né, aos telespectadores que acompanham o teu programa Toda Mulher. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, @Mical Damasceno. Deus abençoe, viu? Amém. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.